Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Já estava com saudade de vocês, hein? Então curte lá no canal, tá? Deixa seu like e se inscrevam. Vem comigo! Eu estou hoje aqui com a Edna, minha querida, e ela vai estar um pouco falando sobre a história dela, de vida, experiência, como ela fez para passar por essa etapa, para superar. Então ela vai contar aqui pra gente. Vem com a gente. Tudo bom, Edna? Tudo bem. Graças a Deus. Fala um pouquinho de você, primeiro aqui para os nossos seguidores, para que eles possam conhecer um pouquinho quem é você, de onde você veio. Tudo bem, gente? Eu me chamo Edna, eu tenho 30 anos, eu nasci na Bahia, moro atualmente no Rio de Janeiro, construí a minha família aqui e hoje eu estou aqui para dividir um pouco com vocês sobre a minha história, sobre o que aconteceu comigo e como que eu superei tudo isso, sobre o que os traumas causaram, né, na minha vida, o que o abuso, enfim, causou. A gente vai dar um passeio aí por toda essa história hoje. E vamos começar, a Edna vai estar contando pra gente como tudo começou, o que ela fez, para que a gente fique atento, tá? Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes nós, né, a criança tem medo e não relata o acontecido. Então a gente vai saber aqui da Edna como que ela passou por isso. Como que você teve a noção que estava sendo abusada? Qual a idade que você tinha? O que te alertou? Vamos lá. Hoje, né, na minha fase adulta, né, eu consigo ter essa noção de como isso aconteceu. Vamos lá. Hoje eu tenho noção que basicamente eu devo ter sido começado os abusos por volta dos 6, 7 anos de idade, né? Até porque os abusadores moravam ao lado da minha casa, não viviam dentro da minha casa. Então eu faço mais ou menos a ideia por volta de onde eu estava, de como que eu morava, né? Eu não tinha ideia, né? Essa falta de conhecimento, né? E foi o que levou a eu não ter nenhum discernimento do que acontecia comigo, né? Então, por essa faixa aí, nessa idade, né? Era um vizinho, né, de que eu me lembro. Então, como eu cresci ao lado, né, dessa casa, dessa família, eu não tenho noção de se começou antes ou se alguém já teria feito antes, não chegou ainda na minha memória. Mas então teve, né, esse casal e assim foi seguindo ali durante a minha infância, né? E a gente passava tempos, né, passava férias na casa dos avós, né, que é onde eu lembro que eu tive mais contato já com os meus tios, né, que foram também, né, que passou a ter os abusos também nesse período, né. Então, assim, né, e aí foi seguindo, né, durante toda a minha infância, né, dos 6 anos. A partir dos 6 anos de idade é onde eu me lembro mais ou menos ali, né, no período que eu dormia. Então, eu era aliciada, né, eu não tinha noção de que aquilo era nem o sexo e não sabia nem o que era para ter noção de dividir, de partilhar com alguém ou até mesmo chegar a comentar com alguém que fazia aquilo comigo, porque eu achava que era um carinho, era o meu bobo. Então eu não tinha essa noção do que estava acontecendo, né? Eu tinha ali um carinho muito grande, né, por esses vizinhos, né, que era um carinho de irmão, né, e tinha aquela amizade com a minha família, a gente foi criado junto, né? Então não tinha como. E eu era completamente aliciada, porque os abusadores, eles agem dessa forma. Eles vão conquistar a família, eles vão conquistar os adultos, para daí sim eles terem acesso a eles. E era realmente o que acontecia comigo. Eu era aliciada, né, com aquele carinho, aquele brinquedo, aquela moedinha do doce, que era algo tranquilo para mim, era algo normal. Era como se fosse uma troca de carinhos. Ele me dava o dinheirinho do doce e eu poderia deixar ele fazer comigo porque era uma forma de carinho. Porque eu não tinha conhecimento nessa questão. Era uma criança. E o fato dos meus pais também não ter, né, esse conhecimento
autoconhecimento, para dali, né, começar a me observar, porque eu comecei a ter algumas dificuldades já desde a minha infância, né? Começou o meu caráter ali, né, ser transformado, né? Eu comecei a ficar ao longo do tempo adolescente muito raivosa, né? Brigona, tudo isso era questões dos abusos. E nessa fase aí que você passou a ter noção, você tinha quantos anos? A noção, né? Os abusos eles seguiram aí até 11 anos de idade, né? 10 para 11 anos ali, quando eu já estava no sexto ano. E aí começou essa questão de ter muitas aulas, né? Na escola, Esclarecimento, né? Foi trazendo realmente conhecimento sobre o meu corpo. E eu comecei a ter convívio com pessoas mais velhas, né? Quando eu era mais nova, né? Então quando você percebeu, né, que estava mais assim, maiorzinha, com essa idade de 11 anos, e aí você na escola já estava tendo esclarecimento, né? Isso, nessa fase. Porque aí eu já estava ali tendo mais aulas, aí começou as aulas, né, de ciências, aí começou a falar, né, sobre o corpo. Aí eu comecei a olhar para mim, a ver sobre o meu corpo. E ali convivendo, né, com pessoas maiores, colegas, né, e aí chegavam a abordar, né, certos assuntos. Começou ali aquela questão das primeiras paixonites da adolescência, e eu não entendia, né, porque, né, então assim, eu travada, ali eu comecei a entender que tinha uma coisa errada comigo. E fui ali, né, pesquisando, olhando assim nessa questão, então eu cheguei a essa conclusão do que estava acontecendo comigo era errado. Né? Que ninguém poderia tocar no meu corpo daquela forma, né? Aquilo não era uma forma de carinho, aquilo não era amizade, e que eu não tinha idade para viver aquilo, né? Aí, ali, nessa fase, né, de 11 para 12, foi onde eu entendi que o que acontecia comigo era errado, de que aquilo não era uma forma de amor, de aquilo não era uma forma de carinho, que uma pessoa que gostava de mim, tinha cuidado comigo, não poderia fazer aquilo comigo. E nessa fase foi onde eu consegui bloquear. Foi onde eu comecei a dizer não. Porque até então, era muito vulnerável a abusadores. Né? Isso eu não consigo nem contar, né? Eu lembro dos mais fortes, dos mais frequentes, que eram do meu convívio, né? Da minha família e de vizinhos. Mas só porque eu era já uma criança vulnerável. Então qualquer abusador se aproximava de mim porque era frequente a aproximação, porque eu era vulnerável a esse tipo de coisa. Então eles tinham aproximação e eles entendem quando a criança é vulnerável a isso, né? Quando a menina está vulnerável, quando o menino é vulnerável, né? Eles têm esse entendimento. E eu comecei nessa parte aí do 11 para 12 anos dizendo não, isso não pode. Né? Começou, interessante você estar falando aqui, você começou a ter voz. Isso. Começou a ter voz, porque uma criança de 6 anos, essa fase aí, 5, 6 anos, 8, não conhece ainda, né? Não tem esse conhecimento. Hoje em dia está mais fácil, porque tem muita reportagem sobre isso, as escolas, e é importante também esclarecer desde pequenininho, não pode tocar aqui, não pode, é só mamãe, é só papai, só quem cuida, né? Alertando a criança, se alguém fizer alguma coisa, corre. A gente tinha essa mania, né? De hoje, né, em dia. E pelo que você está falando, seus pais na época eram mais assim, simples, não tinha esse esclarecimento. Então, assim, não tinha muito essa questão, né? Era uma questão que era um. Se acontecesse, né, como muitos, né, ainda hoje ainda acontece essa questão, tinha muita vergonha, as pessoas tinham muita vergonha, né? Os pais tinham vergonha de falar sobre isso com os filhos. Minha mãe nunca falou comigo sobre nem que você vai casar e que você vai ter isso, não. A gente, né, bravo, assim, a gente não era preparado para isso, né? Não havia uma preparação, né? E assim, a gente veio dessa geração que não teve educação sexual e que não passou para os filhos, né? Então não tinha. E achava que a gente ia aprender sozinho, que a vida ia mostrar, né? E infelizmente, por não ter conhecimento, a vida acabou me mostrando dessa forma, né? De uma forma difícil, uma forma muito complicada. Eu fui colher isso no futuro, né? Os traumas, tragédias, tudo que aconteceu, eu vim colher numa vida adulta, né? Quando eu descobri, ali por volta dos 12 anos, ali que eu comecei a dizer não, eu já tinha muitos bloqueios, né? Eu já tinha muitas emoções deformadas. E um perigo também da falta de informação na época que você está relatando,
seria até uma tragédia maior, né? Uma gravidez ou algo que acontecesse que você não ia saber nem o que era, por que aconteceu isso, pela falta daquele conhecimento daquele momento ali, porque ali você estava sendo preparada, né, para a vida, para o mundo, teve as informações através da escola e aí você despertou. Isso, foi aonde eu despertei. Realmente essa falta de conhecimento, né, isso são uma das consequências, né, você realmente ter uma gravidez, você, né, acabar tendo um relacionamento, né, muito cedo na vida, né, assim, a gente nessa falta, né, de conhecimento acarreta muitos problemas, né, pra gente, pra quem passou. E quando eu comecei ali a bloquear, a dizer não, automaticamente eu também bloqueei essa história da minha vida, né? Porque hoje a gente vê assim pelo lado científico, realmente fala que o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. E naquele momento o que eu consegui fazer foi apagar aquelas histórias da minha mente. Então ali eu me fechei. E aí você estava com quantos anos? Aí eu estava com 12. 12 anos. Quando eu entendi, eu me fechei aquela história. Nunca tinha comentado com ninguém, nunca tinha falado com nem ninguém. Nem com seus pais na época? Não tinha, porque eu não tinha nem noção. E aí quando eu cheguei nessa fase com 12 de descobrir que aquilo era errado, aí veio todas as consequências. Se eu falar agora, pode ter tragédia na família, né? O meu pai pode fazer alguma coisa. Olha só, né? Você ainda pensou no próximo. Olha só, você sofrendo. E muitas das vezes é importante você estar falando isso aqui. A gente está aqui num bate-papo assim, bem bacana. Vai ter esses cortes mesmo. Porque a importância de você comunicar. Na primeira coisa estranha que você ache, ou que você passe a perceber, você comunicar e não pensar somente, se aconteceu alguma coisa na família, porque a tragédia já estava acontecendo. A tragédia maior já estava acontecendo na vida dela quando criança. Então fale, não fique calado, seja o que for para acontecer, se tiver que brigar, alguém se separar, enfim, fale. E muito importante também, no meio aqui dessa entrevista, a gente falar do Disque 100, não é isso? Hoje em dia a gente tem um Disque 100, que é para denúncia, tá? É anônimo. Se você desconfiar de algum caso, tá? De abuso, não só de abuso sexual, mas o abuso também da criança, ela envolve o bater, né? As pancadas, né? O deixar sem tomar banho. Se você vê essa também é uma forma de você estar abusando da criança, tá? Você não prestar socorro, não prestar assistência, criança que fica sozinha, tá? Se você vê que tem ali pessoas que deixam a criança sozinha dentro de casa, que sai, você pode estar denunciando, tá? O Disque 100 é anônimo, gente, não fica nada registrado, mas é uma forma da gente estar prestando socorro realmente, porque é uma questão muito importante. Se você desconfiar, não hesite em ligar, gente, Disque 100 e faça sua denúncia. Muito importante a gente esclarecer para que nós passamos por uma história e a gente não quer que o próximo passe, né? Se a gente puder fazer algo para ajudar. Sim, é extremamente necessário. Bem, quando chega realmente a fase, né, que a gente está descoberta, a fase da culpa, é o que mais destrói o sentimento das crianças, né? Hoje, nas minhas pesquisas, ali vendo, você chega em questão de que as crianças, elas sentem tanta culpa, porque isso, né, independente de que o abusador fale ou não, é o que ele causa na criança. Que a culpa foi dela, porque ela permitiu, porque ela quis. Muitas vezes eles passam para a criança que foi a criança que seduziu, e a criança se sente culpada. Ridículo, é uma criança seduzir um adulto, né? É uma doença. A criança carrega essa culpa, independente se o abusador alicia ela dessa forma, né? Porque tem a forma de várias formas, né? Que eles usam de aliciamento. Eles podem usar realmente essa forma, porque realmente essa questão da criança carregar uma culpa, né, é imprescindível. A criança, ela vai ter esse distúrbio ali da culpa, de que a culpa foi dela. E quando o abuso acontece dentro da família, né, que é um pai, que é um avô, que é uma mãe, que é uma tia, que é uma babá, no seio familiar, quando chega a questão da denúncia, a primeira coisa que a criança quer saber é: mas o meu pai vai ser preso? Mas a minha mãe vai ser presa? Mas eu não quero. Só pede para eles parar e pronto. Mas é uma questão que a gente sabe que não é simples assim, né? Nessa questão da criança ser abusada
está sendo abusada, a primeira coisa que tem que ser feita é o abusador ser tirado do seio familiar, né? Ou a criança ser tirada daquele contexto onde ela está sendo abusada, né? Então eu tive realmente esse bloqueio, né? Falei, nossa, guardei tudo. Eu me vesti realmente de uma armadura e eu bloqueei tudo isso no meu cérebro. Nunca aconteceu. Eu tentei seguir dali em diante sem esses abusos. Eu bloqueei tudo aquilo ali, aquelas imagens no meu cérebro e tentei seguir a minha vida. Só que ao vestir dessas armaduras, eu me vesti também de dureza. Imagina. Né? Eu fiquei uma pessoa, comecei a me tornar uma adolescente muito dura, né? Era realmente. Então, quando eu cheguei nessa questão ali dos 12 anos, que esquecer aquilo, quando eu entendi, e ali envolveu todas as emoções, né? A culpa, o medo, né? Do que ia acontecer, de como que meus pais iam agir, né? De como que eu pude deixar aquilo acontecer comigo, por que eu não percebi que aquilo estava errado. Por que você percebeu? Então, assim, quando eu percebi, né? Quando eu cheguei por volta ali dos 12 anos, que eu percebi, eu tive esses bloqueios. Eu bloqueei tudo ali na minha mente, né? Porque foram várias emoções. O medo do que ia acontecer, por que eu deixei aquilo acontecer comigo, por que eu não percebi antes, né? Então, assim, tudo que eu fiz foi tentar realmente esquecer aquilo. Então, eu vesti aquela armadura ali e falei, não vou falar com ninguém, né? Não tem condições de alguém saber disso, e tentei caminhar uma nova vida sem lembrar do meu passado. Tudo que eu fazia era tentar esquecer o meu passado. Esse assunto é um assunto assim que é um assunto bem complicado, delicado, tem muita informação para a gente poder passar. A gente vai estar encerrando esse bloco, passando para um próximo. Espero que vocês até aqui tenham gostado e curte aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque a gente vai estar trazendo vários temas, abordando vários assuntos que podem ajudar, auxiliar aí no que alguém esteja passando, né? Um pedido de socorro. Então, através da história da Edna, que ela com muito carinho, ela veio aqui contar pra gente, tá dividindo, ok? Segue aí.